Um outro detalhe muito importante da B3, que eu gosto bastante dela, é que vocês já ouviram falar em sirtuínas? É um nome assim meio louco, mas ele tem uma explicação muito interessante em relação a isso. O nosso corpo, as nossas células, elas possuem DNA. Todas as nossas células possuem DNA, né? E uma das causas do envelhecimento é a diminuição aí desse telômero. Outra questão é que a célula ela pode ser agredida por vários fatores, e esses fatores começam a lesionar, a machucar o nosso DNA. Então, sirtuínas são substâncias, é uma analogia, só para vocês entenderem. São substâncias que ficam próximos de alguns sítios, de algumas regiões de células, que ajudam a defender, a proteger o nosso DNA. Então, quando ele verifica que o nosso DNA ele está lesionado, o que acontece? Ele vai lá, ele abre o nosso envelopinho do DNA, ele desenrola todo o nosso DNA, vai lá naquelas letrinhas A, C, T, sabe qual delas lá que tá machucada, que tá estragada, faz a reparação. Aí dobra de novo todo o nosso DNA, coloca no envelopinho e pronto. E uma das causas do envelhecimento é a gente não conseguir fazer essa reparação de DNA que nós precisamos fazer. E quanto o paciente ele está muito exposto a fatores que vão lesionando esse DNA, que é um estresse oxidativo, né? Nós temos radicais livres que têm tropismo aí por esse DNA, e que o paciente não consegue fazer essa regeneração, uma vez que você mexe no DNA da célula, você vai modificando, vai estragando isso, esse paciente tem uma tendência muito maior a ter qualquer tipo de outras patologias, dentro dela o câncer. E o câncer, ele é muito temido. E por que ele é temido? Porque, na grande maioria das vezes, é uma doença que é difícil de ser tratada. Ter uma cura 100% é muito complicado. Às vezes o paciente até recebe uma cura, mas passa aí 10, 15 anos, volta aí esse câncer em outro sítio, já volta com metástase e fica complicado. Então, a intenção é a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, né? Para que a gente não desenvolva essas patologias graves. E antes de nós apresentarmos todas essas patologias graves, o corpo grita as disfunções estéticas, com forma de levantar a bandeirinha amarela, a bandeirinha vermelha e falar assim: olha para mim, eu não tinha isso, agora eu tenho. Então, o que acontece aí com a vitamina B3? Ela se vai sinalizando essas sirtuínas para que elas consigam fazer esse papel. E cada sirtuína, ela é como se fosse assim um posto policial. Eles têm um lugar certo para ficar. E aí de lá elas são sinalizadas e elas vão resolver o problema das células onde elas são chamadas. Só que nós precisamos de ter a vitamina B3 em quantidade satisfatória para a gente levar as sirtuínas até onde elas precisam para ajudar a reparar o DNA celular, mas nós precisamos também de fazer com que ela volte para o posto policial dela. Porque se as sirtuínas elas ficam perdidas no caminho, se ela vai lá, executa a função dela, mas ela não consegue voltar para o posto dela, ela fica inativa. E numa outra necessidade de ajuda, ela não consegue ajudar, porque ela não tem quem comanda ela. Então, é importante que ela saia, executa a tarefa e volta. Se o paciente não tem a vitamina B3 de forma satisfatória, isso fica inadequado. Esse processo de ajuda do nosso corpo de reparação não acontece. E aí o paciente entra num envelhecimento mais acentuado.